A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Eu quero convidar você para nós meditarmos na palavra do Senhor nesta manhã, no livro do profeta Isaías, no capítulo 1 e o versículo 18. Livro do profeta Isaías, capítulo 1 e o versículo 18, que disse assim a palavra de Deus: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão brancos como a branca lã. Meus queridos irmãos, a condição pecaminosa dos homens é terrível em extremo. Isto é vividamente exposto nos versículos anteriores do capítulo. Estão totalmente alienados de seu Deus. Nós encontramos aqui um convite do nosso Deus, um convite para um confronto. Os pecadores não cuidam em pensar, considerar e olhar os problemas de frente. Porém, são instados a esse dever desagradável. Se discutem, de preferência o faz contra Deus, em vez de o fazerem com Ele. Mas aqui a proposta não é para discutir, mas para tratar, tendo em vista a reconciliação. Isso os corações ímpios também rejeitam. Por quê? Porque eles preferem entender as ordenanças cerimoniais. Os desempenhos externos são mais fáceis e não demandam pensamento. Contudo, o problema é daquele que exigem análise seríssima e a merece, pois nela estão envolvidos Deus, a alma, o céu e o inferno. Nunca um sábio conselho foi mais desejável. É muito gracioso da parte do Senhor sugerir um confronto. Os reis não costumam convidar os cerimoniosos para discutirem com eles. O convite é uma garantia de que ele deseja paz, está disposto a perdoar e está ansioso por endireitar-nos. Uma amostra do discurso da parte de Deus. Nós vamos ver aqui uma amostra do discurso da parte de Deus. Primeiro, a base principal de diferença foi mencionada. Ele disse: ainda que os vossos pecados são como a escarlata. Deus chama os mais notórios pecadores para que venham a Ele, reconhecendo-o como tais. Queridos, se nós pegarmos a Bíblia Sagrada, em alguns textos bíblicos, nós vamos ver o Senhor convidando os pecadores a vir até Ele. No livro do profeta Isaías, no capítulo 55, se não me falha a memória, Deus está convidando todos os pecadores a vir a Ele. Veja, no capítulo 55, verso 1, o Senhor diz: Vinde aos sedentos, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custa. Nós vemos aqui um convite de Deus aos pecadores para lhe dar a salvação. Aqui a salvação é demonstrada como o vinho e o leite. O vinho que traz a alegria e o leite que alimenta a alma do novo convertido, do novo crente, para que ele possa estar alimentado. E o leite também é símbolo da palavra de Deus. A palavra alimenta, a palavra fortalece, a palavra regenera, a palavra restaura. E Deus está convidando aqui o pecador para vir até Ele, comprar, comer sem dinheiro e sem custo. A salvação é de graça.
A salvação é de graça e muitas pessoas rejeitam a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Rejeitam a salvação de Deus. Para o homem obter a salvação é somente ele ter arrependimento dos seus pecados, renunciar o seu pecado e se entregar definitivamente nas mãos do Senhor. Em todo o tempo e em todas as gerações, o Senhor ele sempre convida o homem a vir até ele, para receber o perdão dos seus pecados, ter o seu nome escrito no livro da vida e ter o Senhor nosso Deus como o seu refúgio, como a sua proteção, como o seu esconderijo, como o seu escudo, como o seu lugar forte, como o seu refúgio e como a sua total segurança. Mas os homens rejeitam a salvação do Senhor Jesus Cristo e muitas das vezes se apegam, e muitas vezes em toda a sua vida se apega ao pecado e muitas das vezes dá de cara com a tragédia por rejeitar o glorioso convite do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui também, queridos, essa base, a base da diferença da amostra do discurso da parte de Deus. Essa base de diferença está removida pelo próprio Deus. Veja o que o Senhor Deus ele disse: eles se tornarão brancos como a neve. Veja, quando o homem atenta ou atende o convite do Senhor, ele corre para os braços de Deus e os seus pecados, que eram como a escarlata, eles vão se tornar brancos como a neve. Por quê, irmão Moisés? Porque Deus o perdoará e assim porá fim à discórdia. O homem vai passar a viver debaixo da misericórdia de Deus, vai andar em obediência à palavra de Deus, vai procurar amar o seu próximo, colocar em prática o amor que o Senhor Jesus Cristo coloca dentro do seu coração, para que ele possa amar, para que ele possa respeitar, para que ele possa ajudar, para que ele possa ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Terceiro, o nosso Deus, ele removerá a ofensa perfeitamente. Sabe como? Como ele disse, como a neve e como a lã. Ele removerá a culpa do pecado para sempre. O pecado, a culpa do pecado jamais entrará, jamais continuará no coração do homem. Por quê? Porque o Senhor tira ela de dentro do homem, coloca o seu espírito para que o homem viva uma vida de santidade diante da presença do Senhor. Deus o satisfará, ele satisfará a pena do pecado, ou seja, Deus satisfará a pena do pecado e destruirá o domínio do pecado e impedirá a volta do pecado ao coração do homem. Porque constantemente, de dia e de noite, Deus está trabalhando na vida dele. Se ele fizer alguma coisa errada, a sua consciência vai acusar. O Espírito do Senhor vai mostrar para ele que ele errou, então vai haver um remorso. Vai haver uma dor no seu coração e o homem vai pedir perdão para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor perdoará e não permitirá que o pecado volte para dentro do seu coração. Terceiro, essa mostra do discurso é resumo do argumento completo. Cada objeção especial é antecipada. Primeiro, importância singular dos seus pecados, como vermelhos como carmesim. Isso é satisfeito por uma grande expiação, a qual purifica de todo o pecado. Segundo, a prolongada continuação dos seus pecados, tecido tinto de escarlata, permaneceu por muito tempo no tanque de tingir. O sangue de Jesus purifica imediatamente. Quando o homem resolve atender o convite do Senhor, ele é purificado pelo sangue de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus purifica o homem de todo o pecado. O apóstolo São João disse: se nós andarmos
na luz como ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus purifica o homem do seu pecado, transformando ele em uma nova criatura. Toda a mancha do pecado o sangue de Jesus tira e o homem passa a ser uma pessoa purificada na presença do Senhor Jesus Cristo. A luz em face de qual os seus pecados foram cometidos, isso lhe dá uma cor brilhante. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. O desespero que seus pecados criam, eles são tão gritantes que estão sempre diante de vocês, mas serão totalmente lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória ao nome de Jesus para todos sempre. Certo tecido escarlata primeiro é tinto no grão, depois tinto na peça. Desse modo, o tingimento é duplo e assim é com referência à culpa do pecado. Somos tinto duas vezes, porque todos somos pecadores por nascimento, bem como por prática. Nossos pecados são como a escarlata, mas pela fé em Cristo Jesus serão brancos como a neve. Por um interesse na expiação de Cristo, embora nossas ofensas sejam vermelhas como o carmesim, elas se tornarão como a lã. Isto é, serão tão brancos como a lã que não foi tingida. Glória ao nome de Jesus. Quando o homem assimilou o pecado, a tal ponto que agora o pecado é tão dele como a pele negra é parte e quinhão do etíope. Assim o Senhor pode remover o pecado tão completamente como se o negro se tornasse um verdadeiro caucasiano. Retira as pintas dos tigres humanos e não deixa nenhuma delas. Glória ao nome de Jesus. Deus está convidando o homem para um confronto. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Esse é o poder do amor de Deus. O poder do amor de Deus que tira o pecado de dentro do coração do homem, que tira todo tipo de maldade de dentro do coração do homem quando o homem atenta para o convite do nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo falou lá no Evangelho de São Mateus, e São Mateus escreveu aquilo que Jesus falou. Ele disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o convite de Jesus para você nesta manhã. Jesus te convida para vir aos seus braços, para receber dele um abraço de perdão, um abraço de alegria e um abraço de prazer. Jesus Cristo chama o homem para um descanso, porque o homem no pecado, ele vive cansado. Ele não tem prazer, porque o seu prazer é momentâneo. E um prazer momentâneo não é um prazer. O homem, ele procura alegrar a sua alma contando piada, bebendo bebida alcoólica, fumando um cigarro de maconha ou cheirando uma carreirinha de cocaína. O homem procura alegria para a sua alma nas mesas de bares ou nos antros de prostituições e adultérios. Mas Jesus Cristo, meu amigo, ele quer te dar a alegria plena e completa, uma alegria que nunca se acabará. Essa alegria que você encontra nos bares,
essa alegria que você encontra nas drogas, nas prostituição ou nos adultérios, essa alegria é passageira, porque quando tudo termina, você volta para sua casa triste e abatido e muitas das vezes sem condições de ajudar ou administrar a sua família. Mas a alegria que Jesus proporciona é uma alegria completa. Sabe como? Lá no Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 7, o versículo 37 e 38, Jesus disse: e no último dia da festa, Jesus se colocou de pé e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E dizia ele do Espírito Santo que havia de ser derramado sobre todo aquele que nele cresce. Queridos, essa fonte que jorra de dentro do homem, essa fonte é a alegria. Pois a alegria do homem, quando ele aceita Jesus, ela não vem de fora para dentro, mas ela sai de dentro para fora. É por isso que o crente, até na dor, até na tristeza, até nos piores momentos da sua vida, o crente tem esperança. Ele acredita, dizendo como disse o salmista, no Salmo 42, e o verso 1 e o verso... Deixa eu ver aqui, Salmo 42, disse o salmista, Salmo 42 e o versículo 5, o verso 5 ele disse: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. O salmista, se você olhar aqui direitinho, esse salmista estava passando pelo pior momento da sua vida, mas ele adora a Deus. Ele olha para dentro da sua alma e ele pergunta para ela por que ela estava abatida, por que ela estava triste. Mas ele diz à sua própria alma: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. É totalmente diferente do homem que não tem Jesus. Quando o homem que não tem Jesus, todo homem que não tem Jesus Cristo, quando ele está passando por um momento adverso, o seu desejo é tirar a sua própria vida. É fazer negócios que mais tarde vai lhe trazer grandes dores de cabeça. Fazer negócios, fazer empréstimo, procurar alguma coisa em lugares diferentes para poder suprir a sua necessidade. Ele procura, ele fica desnorteado. Mas o homem que tem Jesus na sua vida, o homem que tem Jesus Cristo no seu coração, que atentou para o convite do Senhor e obedeceu, caiu nos seus braços, o Senhor o abraçou, limpou, transformou esse homem no momento de tristezas e amargura. Ele sabe adorar a Deus e dizer: eu tenho certeza que o meu Senhor, Ele vai se levantar ao meu favor para me dar a vitória que eu tanto preciso. Deixa eu lhe falar uma coisa nessa noite. Atente para o convite do Senhor antes que seja tarde demais. E o convite do Senhor é: venha, arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Glória ao nome de Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Aonde você estiver, entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e Ele tudo vai fazer para que você possa ser feliz nessa terra. E quando partir daqui para a eternidade, ser mais feliz ainda, porque morará com o Senhor para sempre e eternamente. Deixa eu orar por você, querido Deus, em nome de Jesus. Abençoe, meu Senhor, todas as pessoas que estão nos ouvindo nesta manhã. Que o Senhor os cubra de graça e de misericórdia e faça eles entender o teu amor e aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal, para que os seus pecados sejam purificados, perdoados e tornem-se brancos como a lã. Ainda que seja como a escarlata, eles se tornarão brancos como a lã. Pai,
Que o Senhor os abençoe, guarde e os proteja para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. É o que eu te peço e te agradeço hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Que você tenha um lindo dia em nome de Jesus. Não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal, curta os nossos vídeos e compartilhe para que outras pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.